muito bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da primeira semana do aprendizado e crescimento da Telebrás. Ontem nós tivemos uma apresentação em que tivemos o presidente da Telebrás fazendo a abertura, tivemos também o presidente da Anatel, Carlos Baegorri, falando sobre o negócio da Telebrás, falando sobre a democratização do conhecimento e o importante papel, né, da Telebrás nesse desenvolvimento. Tivemos também a participação do Beto do Vale, que é um dos maiores nomes da gestão do conhecimento do Brasil, tem muita experiência nesse sentido, e hoje nós temos a Elaine Lúcia, que é uma pessoa que eu tenho até dificuldade de anteceder a fala dela, né, antecedê-la e não elogiá-la. Então, eu vou apresentá-la agora, antes de passar a palavra para ela. A Elaine Lúcia, ela é analista de gestão em saúde da Fiocruz, é mestre em saúde pública e em gestão pública, em gestão em ciência, tecnologia e inovação pela Fiocruz, é doutoranda em ciência da informação pelo IBICT-FRJ, ela atua na área de desenvolvimento de pessoas, gestão da informação e do conhecimento e educação. Ela atuou como colaboradora do curso de gestão do conhecimento em gestão pública da Escola Nacional de Administração Pública e é docente convidada nos cursos de pós-graduação da Fiocruz e da FGV com essa temática de gestão do conhecimento. Então, somente lembrando a todos, essa semana, ela é um evento que foi idealizado e organizado pelos projetos responsáveis pela gestão do conhecimento da Telebrás, pela gestão por competências e pela gestão da cultura organizacional. Essas três gestões, elas contemplam a nossa perspectiva aprendizado e crescimento, por isso que nós temos o nome desse evento, aprendizado e crescimento. E ontem o Beto do Vale falou sobre temas muito relevantes, como eu já mencionei, e um dos pontos que ele tocou, que são muito relevantes, que são muito importantes, é a questão da colaboração. Então, hoje eu convido a Elaine, passo a palavra para ela agora nesse momento, para que ela fale um pouco para nós sobre colaboração, sobre redes colaborativas, e o que tudo isso tem a ver com todas essas gestões. É com você, Elaine. Um prazer enorme, vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Prazer enorme estar aqui com vocês, assim, um convite maravilhoso que veio de Camila, que prontamente eu não quero estar com vocês. Semana do Aprendizado e Crescimento é tudo que eu acredito. E vou falar um pouquinho da minha paixão para vocês. Como Camila já bem me apresentou, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, uma instituição centenária, e que eu venho atuando e estudando um pouco sobre gestão do conhecimento, redes colaborativas e aprendizagem organizacional, que eu acho que é importante a questão da gente estar cada vez mais focado nessa aprendizagem contínua e colaborativa. Eu vou aqui compartilhar minha apresentação com vocês. Vamos ver se vai dar certo, espero que sim, estou contando com isso. Bom, então é isso, é trazer um pouquinho dessa minha experiência, do que eu tenho estudado e colocado em prática na Fiocruz, contar um pouquinho para vocês essa história, contar um pouquinho para vocês esse percurso, e fazendo um link com as palestras de ontem, né? Da questão da transformação digital, da questão da gestão do conhecimento e como a gestão do conhecimento também atua fortalecendo essas iniciativas colaborativas. Essa aqui, gente, na minha apresentação, as pessoas às vezes perguntam o que é essa foto. Ela é a parede do castelo, desse castelo que está aqui atrás de mim, que é a Fundação Oswaldo Cruz, para quem não conhece, estiver aqui no Rio de Janeiro, tiver a oportunidade de conhecer. É um castelo muito bonito que fala muito dessa história do Oswaldo Cruz com a ciência. Ele colocou, eu gosto de contar também um pouquinho dessa história, que ele sempre teve uma visão de futuro e sempre atuou muito com gestão do conhecimento. Acho que nesse nosso bate-papo eu vou trazer alguns links que eu admiro o Oswaldo Cruz por essa visão de futuro que ele tinha da instituição e desse desejo de estar fortalecendo a gestão do conhecimento, de ações colaborativas. Está passando para vocês aqui. Aqui são os meus contatos, eu coloco no início.
Porque uma pessoa que fala de ação colaborativa, ela acredita nas conexões, né? Na importância de conexões, de estarmos sempre conectados, de estarmos nos ajudando. Então, eu sempre coloco o meu contato no início e no final, quem quiser pegar no final. E aqui, gente, eu falo que as revoluções, elas sempre nos impulsionam para as evoluções. A gente teve agora a pandemia, né? Que apesar de tantas questões tristes, nós tivemos que, essa revolução teve que nos impulsionar para a evolução, no caso da vacina, de propostas, tivemos que, o Carlos ontem falou de estarmos trabalhando de forma híbrida, né? Algo que vinha acontecendo lentamente, mas que com a pandemia a gente teve que dar conta, as escolas. Eu tenho uma filha de 12 anos, então a escola teve que aprender rapidamente a dar conta dessa revolução. E aí nós podemos dizer que nós tivemos a revolução agrícola, né, que nos colocava numa situação, em determinadas necessidades, depois a revolução industrial, e agora eu digo que a gente está nessa revolução da era dos dados, da informação e do conhecimento. E aqui eu trouxe para trazer essa conexão com a área de vocês, de telecomunicações, quantas revoluções e evoluções nós passamos por essa questão da telecomunicação, né? O telégrafo, né? O telefone, a questão do rádio, os computadores. Eu digo que a minha filha é uma nato digital, ela já nasceu com computador, com celular, eu não. Não vou ficar aqui denunciando a minha idade, mas eu fui já... A minha geração teve que aprender, né? E continua se desenvolvendo, os jovens já rapidamente, eles atendem às necessidades, eles não têm medo, né, dessas questões das telecomunicações. E aí na área, o que tem de passado e o que a gente também tem que olhar para esse futuro, né? O futuro, a gente está nessa 4ª geração da internet, 5G, e o que vocês precisam estar pensando, identificando como essa previsão de futuro, a internet das coisas, o que vai demandar da área de vocês? Então, sempre estar atento ao que aconteceu no passado e olhando esse futuro, o que ele vai exigindo de conhecimento, o que ele vai exigindo da nossa área para que a gente esteja pronto para atender essas oportunidades. E aí o Castelo de novo, eu falo que as organizações públicas, não só as públicas como as privadas também, elas estão tendo que dar conta desse mundo VUCA e desse mundo BANI. E o que é esse mundo VUCA e esse mundo BANI? É um mundo que está muito volátil, né? Está incerto, uma coisa que você achava que era certa ontem, amanhã acontece alguma notícia, acontece alguma situação que muda tudo. Ele é complexo, né? Complexo para atender essas demandas dos nós seres humanos, que somos seres complexos, de atender essas demandas das nossas necessidades, desse mundo ambíguo que está polarizado, dividido, daqui a pouco está todo mundo junto, com o mesmo discurso, daqui a pouco se separa. Então, atender essas ambiguidades, atender essas fragilidades, né? O BANI também fala disso, dessas questões das pessoas estão mais frágeis, a transformação digital que nos conecta, mas ao mesmo tempo nos coloca nas nossas bolhas, nos coloca um pouco sós às vezes, né? Ansiosos para atender, para responder no trabalho, para responder aos nossos filhos, para responder às nossas demandas e necessidades, né? Ele não é linear, não é tudo, né? Aquela coisa, nasci, vou estudar, vou casar, vou ter filho, vou ficar com a vida toda com aquela pessoa. Não, ele não está tudo tão certinho assim, né? As coisas estão assim, muito, muito rápidas, muito dinâmicas. E então a gente precisa atender todo esse mundo que está complexo, dinâmico e cheio de necessidades, e as organizações, tanto privadas quanto públicas, têm que estar dando conta dessas demandas.
E aí eu trago para vocês essa questão desse cenário, esse cenário novo. Ontem o Carlos falou disso, né, da questão dos nossos dados, que os nossos dados estão aí. Eu gosto de trazer exemplos da minha vida para que a gente faça essa relação com o que eu estou conversando aqui com vocês. Eu tive uma oportunidade de apresentar um trabalho fora, e eu tinha um professor que eu admiro muito ele. Aí o professor, eu posso tirar foto com você? Aí ele falou, pode tirar foto, mas só posta quando estiver no Brasil. Aí eu fiquei, por quê? Eu respeitei, e depois ele veio me falar, porque senão vão vir várias propagandas e daqui da área eu não quero receber. E realmente, assim, os nossos dados estão aí, o Carlos até comentou ontem, né? Dessa questão de que a gente vai mandar um e-mail para alguém da família, daqui a pouco a gente já recebe aquela informação no celular, e é isso mesmo, nós estamos com os nossos dados no mundo, e que esses dados se transformam em produto, em informação, em conhecimento para muitas empresas. E também estamos na era dessa colaboração, dessas redes. Mas por que essa colaboração e essas redes? Porque com esse mundo dinâmico, totalmente ambíguo, e com muitos dados e muita informação, a gente não dá conta de saber tudo. Antigamente a gente tinha essa questão, né, do reter, o conhecimento retido, ele é poder. Né? Isso, como eu trabalho numa instituição de pesquisa, os pesquisadores de antigamente tinham muito essa visão de que quanto mais eu tenho conhecimento, aquele conhecimento retido me dava mais poder. Agora, para eu poder dar conta de atender as demandas da faculdade, né, das aulas, da dinâmica das próprias pesquisas, eu preciso estar atuando em colaboração, preciso estar atuando em rede, para que eu tenha mais conhecimento e mais informação. E falando dessa era, né, de dados, informação, conhecimento, eu fui dar uma olhadinha, né, quando eu recebi o convite, eu fui dar uma olhadinha na internet, no site da Telebrás, e aí fiquei super feliz porque a Telebrás, ela já pensa nisso. Ali tá, vocês estão vendo ali a setinha, né, onde a Camila até falou que é da perspectiva estratégica de aprendizado e conhecimento. Está ali, dispor das competências técnicas de gestão requeridas. Ou seja, entender que conhecimentos institucionais a Telebrás tem, dispor isso e fazer o link com as competências das pessoas que atuam na Telebrás. Então, é importantíssimo saber aquele conhecimento, as habilidades e atitudes das pessoas que estão atuando na Telebrás. Outro, fortalecer as crenças e valores disseminando a cultura requerida. Essa cultura que, com esse convite, já entendi que é uma cultura de fortalecimento do aprendizado e desse crescimento. E assegurar a efetividade na gestão da informação e do conhecimento. E aí o Beto ontem brilhantemente trouxe, né, essa importância da GC, o que é a GC, e a GC dessa forma ampla, que ela pode ser implementada e colocada de diversas formas. E aí, para fazer um link com o que o Beto trouxe, vocês com esse planejamento estratégico, entendendo, né, a sua área, qual é o posicionamento estratégico, o que a sua área precisa trazer, você consegue começar a vislumbrar em que momento que essa GC pode ser aplicada, e eu vou falar também um pouquinho disso aí mais adiante. Mas fiquei muito contente, muito feliz de que Telebrás está pensando como estratégia a gestão da informação, das competências e do conhecimento. E gerar conhecimento com inteligência coletiva é fortalecer todos os profissionais da Telebrás, é fortalecer esse trabalho em rede, esse trabalho colaborativo. E aqui eu trago um pouquinho qual a diferença, né, dessa informação para esse conhecimento.
Então, a gente diz que a informação ela é um conhecimento que já está explícito. É um conhecimento que ele já está codificado, ele já está nos livros, ele já está nos relatórios, ele já está em documentos, em artigos científicos. Então, aquele conhecimento que os pares validaram e falam, tá ok, é isso mesmo. A gente testou, tem uma metodologia, ok, então esse conhecimento está explícito. E nós temos também o conhecimento tácito, que é o que a gente diz que é aquele conhecimento que está na pessoa. E que mesmo, a Camila falou desse meu percurso, né, de ser mestre, eu sou administradora, eu sou mestre em saúde pública e faço doutorado em ciência da informação. E pode ser que alguém aqui, né, que esteja nos assistindo, tenha essa trajetória um pouco similar, seja um administrador, tenha feito mestrado, mas a minha vivência em determinadas situações, a minha vivência na área da Fiocruz, né, na área da saúde, traz uma expertise que às vezes o outro, né, não vai ter essa expertise e essa competência. Então, entender que esse conhecimento tácito, ele está muito ligado à nossa experiência, às competências que a gente conseguiu fortalecer, a nossa vivência e ao nosso ambiente, né? O ambiente também influencia muito. Eu até brinco quando eu falo para as pessoas, por que esse caminho do doutorado? Você é da área de gestão, a área de gestão, nem sempre precisa fortalecer no doutorado, mas eu falo que é o ambiente da Fiocruz. A Fiocruz é um ambiente de ciência e que estimula a gente estar nessa aprendizagem contínua e que me estimulou a estar sempre estudando, me desenvolvendo na área da gestão. Então, é um pouco essa informação versus o conhecimento. Aqui, o conhecimento tácito é o que eu possuo, o que eu tenho diante dessas vivências, experiências, e o explícito está ligado àquela que já foi validada, já foi confirmada pelos pares, pela área, e já está dado como uma informação que é fidedigna, que é ok, que está correta. E eu trouxe para vocês, esse modelo de excelência em gestão, ele não é o mais atual, mas eu gosto muito dele porque ele traz essa questão de um fluxo que eu acho que fica bem claro para a gente entender essa importância dessa informação e desse conhecimento. Então, ali está a liderança, né, direcionando por onde as pessoas vão estar seguindo, ligada a essa estratégia, esse plano estratégico da instituição, o que foi dado como estratégia para a instituição, através dos processos para atender a sociedade e seus clientes, né? E com o objetivo de atender de atingir determinados resultados. E a informação e o conhecimento, ela está ali como um fluxo, né? Está fluindo ali tanto pela liderança, quanto pelas estratégias, pelos processos, pelas pessoas. Então, ele está sempre circulando com o objetivo de atender determinados resultados. E aqui eu trago o Alvin Toffler, que ele fala que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. Então, nessa era de tantos dados e tanta informação e tanto conhecimento, é necessário estar sempre fortalecendo essa aprendizagem, não só para as pessoas, mas também para as instituições. As instituições tem aquele caminho e, a gente precisa atingir, voltando lá, né, para aquele slide do 5G, a gente precisa ver o que é necessário para a gente atender as demandas do 5G. Temos esse conhecimento? Não temos? Vamos precisar aprender, reaprender? Então, está sempre nesse fluxo, é necessário a gente estar sempre reaprendendo. E aqui, eu trouxe
alguns processos de GC que eu acho que ele eu acho que é o grande gancho de entender como a GC, a gestão do conhecimento, pode ajudar no nosso dia a dia, lá no nosso trabalho. Por que o grande gancho? Porque, como o Beto falou ontem, né, a GC ela pode estar sendo aplicada de diversas formas. Né, ela pode, para vocês, já está ali no mapa estratégico, né? Mas ela pode ser, para ela ser colocada em prática, a gente pode utilizar diversas ferramentas e diversos instrumentos. E aí, esses processos de GC nos ajudam a entender aonde que na nossa área a gente pode aplicar essas práticas. Eu quero o quê? Eu quero identificar quais são os conhecimentos que eu tenho, aí eu vou utilizar quais práticas? Eu vou utilizar um mapa de conhecimentos críticos, ou eu vou fazer um mapeamento de competências para identificar quais são os conhecimentos que eu tenho, dos profissionais que eu tenho aqui na Telebrás. Ou eu posso criar o conhecimento. Vamos dizer, como eu falei agora, o exemplo. Se a gente quer atingir algum objetivo, a gente tem identificado os conhecimentos ali dos profissionais e entende que um conhecimento será extremamente necessário, mas a gente não tem aquela pessoa, não tem aquela área que saiba tem alguma habilidade ou conhecimento para estar atingindo aquele objetivo, então nós vamos ter que criar esse conhecimento, ou contratando alguém, ou fazendo capacitações. Outro, o mapear, né, que ajuda a identificar quais são essas competências que nós temos, quais são os conhecimentos críticos e necessários para a gente atingir determinado objetivo. Esse que eu gosto muito, que é o do compartilhar. Por que eu gosto muito dele, né? Apesar de entender que o mapeamento, todos eles são importantes. Porque, às vezes, o conhecimento, como eu falei lá na frente, ele está só em uma pessoa. E aquela pessoa, às vezes, para ela sair de férias, é até complicado, porque a gente tem que fica dependente daquela pessoa para conseguir cumprir os nossos objetivos. Então, se você compartilha, troca, aquele conhecimento está ali com todo mundo, ou então está com mais pessoas, né? E a gente não fica dependendo, às vezes, só de uma. A utilização, que é utilizar as competências que a gente tem para atingir os nossos resultados, e reter. E reter o conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês lá na Fiocruz. Nós estamos com um projeto muito interessante que é o de memória. E eu até, como eu falei para vocês também, que faz o link com o Oswaldo, que eu acho que ele já pensava gestão do conhecimento e gestão da informação. Por quê? Porque ele tinha uma questão tinha uma atividade chamada Mesa às Quartas-feiras. As mesas às quartas-feiras eram todos os pesquisadores tinham que trazer e ler algum artigo, né, do que estava acontecendo no mundo, para eles discutirem, ver o que seria possível aplicar aqui no Brasil, o que seria necessário para aplicar, o que estava acontecendo fora tinha ligação com o que estava acontecendo aqui também no Brasil. E aí, além disso, ele fotografava todas as expedições que aconteciam, ele estimulava a todos os pesquisadores a fotografarem os vetores, fotografar onde estavam acontecendo as doenças, as pessoas doentes, com autorização, obviamente. Então, tudo isso é uma forma de você, ao mesmo tempo, compartilhar o conhecimento e também reter, porque hoje em dia nós temos revistas muito antigas, né, trazendo toda essa memória. E um projeto também que eu comecei comentando sobre isso, da Fiocruz sobre isso, é o projeto que nós temos de memória de profissionais, né, do conhecimento que alguns profissionais têm tão grande, tão relevante, e de fortalecer o trabalho
dessas pessoas na instituição. Então, continuando, então, essa ideia do compartilhamento, ela está em alta, né, em força, tem ganhado força nos ambientes corporativos para fortalecer, trocar conhecimentos, pensamentos, opiniões, e isso, né, a tendência é as pessoas se conscientizarem dessa necessidade, dessa ajuda mútua, da importância dessa colaboração e de que o poder não está mais naquele que retém o conhecimento, mas naquele que compartilha. Ele se torna um ator central, um ator que as pessoas reconhecem naquela pessoa, que ele tem aquele conhecimento. Então, quando vão buscar tem uma referência, tem aquela pessoa como referência. E outro também é o ator intermediário. A gente fala que nas redes, né, quando a gente começa a estudar redes, a gente tem esses atores centrais, que geralmente são aqueles que produzem muito conhecimento e que compartilham esse conhecimento, e também tem esses atores intermediários, que são importantíssimos. Numa das pesquisas que durante esse percurso eu li, uma pesquisa foi feita e perguntou para os profissionais de uma empresa qual era a pessoa que eles procuravam para saber se aquela pessoa conhecia uma outra que eles tinham que entrar em contato. Gente, a pessoa mais conectada para fazer esse link era o profissional que atendia, que fazia a questão da copa, né? Que era a pessoa que trabalhava com cafezinho. E ele era um ator intermediário importantíssimo que ligava pessoas de outras áreas, que as pessoas acessavam para estar falando, procurando outras. Então, assim, entender também que nesse processo de cultura colaborativa, todo conhecimento é importante. Todo conhecimento, que todas as pessoas que atuam naquela instituição, elas têm um conhecimento importante e relevante para se atingir os objetivos. E aqui eu trago quais são esses objetivos, né, da gestão e do conhecimento e dessa cultura colaborativa. Então, de compartilhar informações estruturadas ou não, né, agilizar esse acesso, que às vezes eu estou lá no meu cantinho, não sei onde acessar. Quando eu trabalho em colaboração, eu já sei quem vai me ajudar a acessar essa informação. Conectar especialistas, sejam eles perto ou não, né? Apoiar na tomada de decisão. Quando você atua de forma colaborativa, está todo mundo ali, olha, a gente está decidido que esse é o caminho certo. Então, para tomar essa decisão fica mais fácil. Estimular essa inovação, porque as ideias, com essas trocas, com essa troca, esse compartilhamento de pensamento, de ideias, estimula essa inovação. E aproveita melhor o capital intelectual que você tem. Você conhece as habilidades daquela pessoa, porque você trocou, já conhece mais, sabe quais são as habilidades dela. E ainda dá clareza naquelas competências da nossa área. A gente sabe, ali naquele mapa estratégico que a Telebrás, né, tem, eu sei onde eu me encaixo, eu sei qual é o meu processo interno, eu sei o que eu preciso aprender para me desenvolver, e o líder também já sabe, ele consegue enxergar melhor quais são as competências da área dele, onde ele pode chegar, se ele precisa fortalecer a área, de alguma forma, com capacitação, com benchmark, enfim, são diversas práticas, né, que podem ser utilizadas. E a pessoa também, a pessoa começa a entender quais são as competências individuais que ela tem, como ela pode desenvolver essas competências. E aí torna esses processos mais colaborativos, explora a sinergia entre as áreas. Desse exemplo da explorar a sinergia entre as áreas, lá na instituição, a gente tem um programa chamado Programa de Pesquisa Translacional. Então, ele tenta ver de forma transdisciplinar algumas
doenças. Então, vamos dizer, tem um programa de pesquisa em doença de Chagas, né? E aí ele esse programa estimula encontros, né? Não é uma comunidade prática, mas são encontros em que se estimula esse trabalho em rede. E aí a pessoa que faz a pesquisa participa, aquele que está elaborando o medicamento participa, o médico que atende o chagático, ele participa, a própria pessoa que tem a doença de Chagas participa também desses encontros. Então, é todo mundo conversando e falando e tentando encontrar soluções para que soluções mais rápidas, né? Então, esse processo colaborativo, ele explora isso, essa sinergia entre áreas, que lá na instituição, na Fiocruz, são várias unidades e, vamos dizer, tem uma unidade de pesquisa, tem a outra unidade que trabalha com controle de qualidade de medicamentos, tem a outra que fabrica os medicamentos, tem a outra que fabrica vacinas. Então, quando a gente faz esse trabalho colaborativo, estimula isso, está explorando essa sinergia entre as diversas áreas, desde aquela pesquisa básica até a pessoa que está com a doença para receber aquele medicamento, o que aquele medicamento tá afetando no seu dia a dia, enfim. Então, há uma sinergia sobre isso. Como eu falei para vocês, um dos objetivos do EGC é garantir essa preservação da memória organizacional, linha do tempo, a gente utiliza muito a linha do tempo, utiliza o storytelling, ou seja, colocando pessoas que são relevantes, contando suas histórias dentro da instituição, o que ela viveu, ou livros, né? Nós temos livros, revistas, tudo isso para preservar a memória organizacional. Ela evita também, esse trabalho colaborativo, esse trabalho da própria GC, evita a perda de conhecimento. Às vezes a pessoa vai se aposentar, já aconteceu lá na instituição há um tempo atrás, de que o laboratório ele ficou um tempo parado, porque a pessoa principal que tinha o conhecimento, ela tinha um conhecimento muito retido nela, aí se aposentou, aquele laboratório ficou assim perdido, até retomar, né, criar esse conhecimento para poder retomar as atividades. Então, evita essa perda do conhecimento por desligamento, aposentadoria, mudança da pessoa, diminui erros, diminui o retrabalho. Às vezes a gente está fazendo a mesma coisa aqui e ali, né? E aí conversando, explorando essa GC, esse trabalho colaborativo, a gente diminui esse retrabalho e a reinvenção da roda. E aqui eu trago fatores que são críticos para o sucesso, para a implementação, que sem isso fica difícil. Então, uma delas é definir o escopo dessa implementação, o que a minha área precisa, a gente precisa o quê? A gente precisa criar conhecimento, a gente precisa compartilhar, trocar mais, todo mundo ficar sabendo do que está acontecendo ou não, nós precisamos mapear, entender quais são os conhecimentos críticos da nossa área, ou a gente precisa entender quais são as competências que existem aqui na nossa área. Então, definir o escopo para implementar essa gestão do conhecimento. E aí, então, observar a cultura. Por que eu falo observar a cultura? Porque se você tem numa instituição enorme, né, pessoas que já atuam com esse fortalecimento da cultura colaborativa, é bom definir um escopo, delinear um escopo nessas áreas que já tem uma abertura, já tem um olhar para a importância dessa cultura colaborativa. Porque se eu começo num local que tem uma resistência, para implementar fica muito mais difícil. E aí acaba não tendo o resultado necessário para que a instituição entenda que aquilo realmente é importante. Entender esse contexto organizacional, entender o contexto da área e iniciar esse trabalho nessas áreas que têm já esse entendimento da importância colaborativa.
o patrocínio da alta direção. Eu acho que aqui, eu estou conversando com vocês, já tem isso, porque já está é um recurso basal, né, do aprendizado e do crescimento para atingir a missão e visão da instituição. Então, já tem esse patrocínio da alta direção, então isso é um fator crítico de sucesso que vocês já estão com sucesso, né? Sensibilização, eu acho que já estamos nessa sensibilização, eu estou aqui fazendo parte dessa sensibilização desse tema. Esse compromisso da média gerência de estar, olha, estimulando seus profissionais, porque a importância desse compromisso da média gerência? De não achar que é mais uma coisa, mais uma coisa para a gente fazer, que não vai dar em nada, né? Tem sempre sempre um grupo que, ai, para que isso? Mas é importante entender a importância dessa liderança estar atuando, estimulando os profissionais a enxergarem que essa cultura colaborativa vai lá na frente nos ajudar a chegar rapidamente aos determinados objetivos e chegaremos juntos, né? Esse compartilhamento e formação de redes, alinhamento à estratégia, já estamos, né? E ter alguém que seja responsável, ser aquele que estimula a estar conduzindo, as coisas estarem acontecendo, tanto voltado para a gestão do conhecimento, quanto para essa cultura colaborativa. Aqui eu trago algumas vantagens, né? Por que trabalhar em gestão colaborativa voltada para essa gestão do conhecimento? O que eu ganho com isso? Então, é mais qualidade nas entregas, porque você vai ver, vai diminuir os erros, né? As pessoas vão estar pensando, trocando juntas, aquela entrega vai ser com mais qualidade. Vai ganhar na produtividade, né? Porque todo mundo atuando vai diminuir aquela reinvenção da roda, o retrabalho, então a gente vai conseguir produzir mais. A inovação, obviamente, a criatividade, porque quando a gente está trocando, a gente tem insights, a expertise do outro me ajuda a criar, também me ajuda nessa criação do meu conhecimento. Tem mais autonomia, proatividade, ou seja, não fica retido às vezes naquela liderança, aquele grupo tem autonomia e ele mesmo vai falar para o líder, olha, a gente não está conseguindo aqui porque a gente precisa de uma capacitação, ou a gente precisa estar vendo outras instituições, ou nós precisamos estar estimulando o trabalho com outras áreas, então ele vai ter mais autonomia e proatividade. Vai ter, consequentemente, um maior engajamento das equipes, a valorização também dos colaboradores, ou seja, o colaborador vai reconhecer que aquele conhecimento dele está sendo valorizado, está sendo visto, né? Não é só um que tem a valorização, todas as pessoas, como eu falei, né? Cada conhecimento é importante, todas as expertises são importantes, as vivências. Então, o colaborador ele vai ser valorizado por aquilo que ele possui. E uma melhora no clima organizacional, porque você vai conhecer mais o trabalho do outro e não vai falar, fulano não faz nada, né? Que a gente às vezes também tem isso. Toda empresa tem. Fulano não faz nada. Quando você vai conhecer, troca com aquela pessoa, você vê a complexidade do trabalho dela, você, opa, ele trabalha pra caramba, então, poxa, estamos juntos nessa. E aí, esse clima melhora. As pessoas começam a se reconhecer e se valorizar também mutuamente. E aqui, o que precisa, né? Dessa cultura colaborativa, dessa atuação em rede, qual é essa importância para a GC? Essa compreensão do perfil, entender quem são esses atores da rede, entender que aquele líder ele vai me ajudar nisso, o líder entender para quem que eu posso delegar determinada função, determinada tarefa, determinada meta, e saber,
né? Se eu não posso delegar para aquele, o que eu preciso estar fortalecendo, capacitando essa pessoa para que futuramente ela possa ser delegada. Soluções colaborativas, as soluções serão mais colaborativas, e aí eu tenho esse compartilhamento de conhecimento, fomento esse conhecimento, acabo retendo mais esse conhecimento. A organização, ela está sempre aprendendo, né? Por conta dessa movimentação desses ativos intangíveis que estão sempre se movimentando, entendendo o que eles precisam aprender. Então, a aprendizagem organizacional ela se torna contínua. É uma organização que aprende. Preservando, porque aí a gente já entende qual tipo de conhecimento que eu preciso preservar, né? Preciso reter, porque é um conhecimento crítico para mim, é um conhecimento crítico para a minha área, então eu preciso preservar aquele conhecimento. O conjunto de indivíduos que unem recursos, ideias, fortalecendo essa interação cotidiana, permitindo essa construção coletiva. Então, atuando em rede, você tem essas pessoas que se unem para determinada solução, determinado objetivo, né? Como eu falei para vocês, né? Da doença de Chagas. Nós precisamos encontrar determinada solução para essa questão da doença de Chagas. Então, vai estar todo mundo em prol, né? Todo mundo dando ideias para atingir esse interesse em comum. O aumento da produção do conhecimento, porque isso me estimula a estar aprendendo, porque a organização aprende, eu preciso estar me movimentando, porque parado eu não posso ficar, porque senão eu perco o bonde, né? Então, isso vai aumentando a produção desse conhecimento das pessoas e, consequentemente, da instituição. E permite analisar essa configuração, entender quais são as redes que estão fragmentadas, porque aí começa a fazer uma análise, né? Na metodologia, né, de análise de redes sociais, eu não trouxe aqui para vocês porque eu acho que não cabe, pode ser num segundo momento, se vocês acharem interessante, mas a gente consegue, tem uma metodologia que se chama análise de redes sociais, que não está ligada a mídias sociais, mas está ligado a entender como aquela rede funciona, rede social no sentido do ser humano, ser social, né? A minha família é uma rede social, o meu grupo de trabalho, né, com quem eu estou atuando é uma rede social. Não no sentido do Instagram, do Facebook, das mídias, não. Mas entendendo que somos seres sociais e atuamos em rede. E aí, essa análise de redes sociais, a gente consegue ter uma metodologia e enxergar, como eu falei para vocês, quem são esses atores centrais, quem são esses atores intermediários, quais são as áreas que se conectam mais e por que elas se conectam mais e quem são essas redes que estão fragmentadas e por que elas estão fragmentadas. E daí, gente, há uma possibilidade, uma infinidade de possibilidades da gente estar melhorando. Essa rede fragmentada aqui é porque as pessoas elas ficam mais no seu mundinho, não trocam muito. O que a gente pode fazer para estimular essa rede que está fragmentada? Quem é o ator intermediário que a gente pode conectar e trazer para que essa rede tenha mais laços fortes com todas as outras áreas? Então, assim, é possível analisar essa configuração desses relacionamentos e aí ver, identificar se há necessidade de estar fortalecendo determinadas ações para que o nosso objetivo, né, possa ser cumprido. E aí eu trago os desafios, que são enormes, não trago aqui para desanimar, não, mas para que a gente entenda que existem desafios e que esses desafios devem ser enfrentados e criarmos estratégias para que a gente possa ultrapassá-los. Então, existe ainda a cultura da resistência, de reter o conhecimento,
que alguns ainda acham que aquele conhecimento é poder, eu não tenho que compartilhar nada, você que tem que correr atrás do seu, acontece. E aí, como eu falei lá na frente, né? Utilizar, observar a cultura organizacional e ver, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu gosto de exemplo, né? Eu já falei. Teve um trabalho que a gente foi fazer lá na Fiocruz de estímulo à mentoria, que as pessoas iam estar mentorando outros. Então, teve uma situação que o líder falou, vocês estão querendo que eu me aposente, é isso? Por que vocês estão querendo que eu compartilhe o meu conhecimento assim? Não é assim não. E aí, a gente, não podemos começar por aí, porque ele ainda está com uma cultura da resistência. Então, o que nós fizemos? Começamos por aqueles que, olha, acho importante, eu já tenho alunos, eu já tenho aqui novos servidores que começaram agora, então eu posso estar compartilhando. E aí, depois, esse que tinha cultura de resistência, ele, não é isso, não, eu estava achando que vocês queriam me tirar do contexto. Não, porque ele viu que aquela pessoa que era mentora, ela se tornou uma referência, ela se tornava uma referência para as outras, com aquele compartilhamento, né? Então, é entender e enxergar esses desafios que são apresentados. Às vezes também é o pouco conhecimento dos gestores em relação ao tema, né? O que também, outro exemplo, o que lá na Fiocruz nós fizemos? Nós temos a escola corporativa. Então, a escola corporativa entendeu que havia necessidade de capacitar os gestores para que eles entendessem determinadas questões. Então, os gestores, foi feito um plano de desenvolvimento gerencial em que os gestores eram capacitados em gestão do conhecimento, em planejamento estratégico, em gestão pública, para que eles pudessem fortalecer e identificar que aquilo era relevante para os seus, tanto para ele quanto para os liderados. A baixa capacidade de motivar os servidores a compartilhar, né, o seu conhecimento, às vezes descontinuidade de projetos, isso acontece muito em instituição pública, acabou aqueles 4 anos daquela direção, aí às vezes não há uma continuidade nos projetos, isso às vezes desestimula, né? Mas é algo que a gente já deve contar nas instituições públicas. Às vezes, os dados e as informações não foram compartilhados, ou às vezes não tem uma infraestrutura, não tem uma ferramenta em que eu possa acessar esses dados e essa informação. Aí, então, talvez seja o escopo que eu deva definir, criar uma infraestrutura para encontrar, acessar os dados e a informação, né? Aí eu tenho que contar com outras áreas, a área de tecnologia da informação, enfim, tudo isso, em algum momento, a gente vai estar ligado a alguma área, ou a área do RH, quando fala de competências, quando fala de capacitação, a área de tecnologia da informação, quando a gente fala de uma infraestrutura de dados e de informação, a área do planejamento estratégico, quando a gente fala de mapear conhecimento crítico, de fazer um BSC. Então, as áreas elas precisam estar em sinergia, conversando, para que esses desafios possam ser enfrentados. Às vezes, excesso de informação ou a desinformação. E aí, essa questão dessa rede colaborativa e da gestão do conhecimento. Eu trouxe aqui, né, esse exemplo aqui, uma fotinho que não é das melhores, mas acho que dá para vocês enxergarem. Tem um grupo aqui que está conectado esses nós, né, essas bolinhas, que a gente chama de nós, conectados por essas arestas, que a gente chama também de links. Então, eles estão conversando, são redes de relacionamento, ou por área, né, ou por atores, e que eles devem estar se relacionando, criando elos, e esses elos geralmente são configurados nessas relações desse conhecimento, né, formando e denominando redes de conhecimento.
E aí eu trago uma questão, gente, que eu acho muito importante, até por conta dessa minha vivência de gestão de pessoas, de estar atuando com práticas de gestão do conhecimento, da importância dessa diversidade e dessa pluralidade. E por quê? Porque empresas com pessoas diversas, né, os processos eles vão ser mais inclusivos. E eles vão responder de forma mais rápida aos desafios. Porque se eu tenho um determinado grupo, que só ele que define, só ele que conversa e faz as definições, e que é um grupo muito parecido, não é diverso, não é plural, ele vai ficar com aquele olhar e vai atender as demandas daquilo com que ele vive, com o que ele acredita, com aquela expertise, né, de acordo com o conhecimento tácito que ele tem. Então, quando eu tenho um público, né, quando eu tenho profissionais que são mais diversos, mais plurais, que conseguem a gente consegue ver uma variedade, a gente consegue ter o olhar do outro, né? Ou vários olhares, a gente consegue ter esses produtos mais inclusivos, atender às demandas, às políticas públicas que são demandadas, ou estimular ter novas políticas públicas e responder de forma mais rápida, né, a esses desafios, porque são diversos olhares, então alguém às vezes traz um insight que é importante e que vai atender. Então, eu falo pluralidade, diversidade, de gênero, né, de raça. E eu lembro que uma coisa simples, que a gente foi fazer um evento e a foto eram várias mãos. E por conta da minha vivência, né, da minha questão da minha raça, quando eu olhei, eu falei, gente, mas aqui só tem mãos brancas. E nós temos profissionais pretos, pardos, indígenas, e eu acho que a gente tem que contemplar todos os tipos de mãos nessa propaganda, se a gente quer que todos se sintam, né, representados. E aí, então, de acordo com essa pluralidade, essa diversidade, um olhar diferente, as pessoas, puxa, é mesmo. E aí, a gente, porque às vezes passa mesmo, passa despercebido, e às vezes a gente não consegue enxergar porque aquilo não nos toca, né? E, nesse caso, a importância desse olhar, né, no caso do meu olhar, para uma foto que iam publicar para um evento grande na instituição. E esses diversos olhares, né, das pessoas mais velhas, das pessoas mais novas, das mulheres, dos homens, e, enfim, entender a importância dessa pluralidade, dessa diversidade para um trabalho colaborativo e para atingir resultados mais inclusivos e mais rápidos. E nisso, tem um autor que eu uso muito, que é o Garvin, que ele fala que uma organização que aprende é uma organização capacitada para criar, adquirir e transferir conhecimentos. E se vocês lembram daqueles processos que eu coloquei lá de GC, ela fala disso, que é de criar, de adquirir, de transferir conhecimentos e de mudar o seu comportamento de modo a refletir em novos conhecimentos e novos insights. Então, está tudo muito ligado. Uma estrutura mais colaborativa, com aprendizagem organizacional forte, ou seja, essa empresa se torna essa empresa que aprende, que tem uma liderança que fortalece esse aprendizado, que acha importante ter esse aprendizado, que os processos e práticas trazem e estimulam essa aprendizagem. O ambiente já, como eu falei para vocês, a Fiocruz, ele foi me estimulando, que eu falei, eu preciso buscar mais, eu preciso aprender mais para dar conta dessas demandas. Então, ele vai te estimulando e essa organização, ela já atua tranquilamente nessa gestão do conhecimento e nessa gestão colaborativa. E essa diferença, né? Qual é essa diferença de aprendizagem tradicional para colaborativa? A tradicional, aquele gestor
faz com autoridade, manda fazer aquela capacitação que você, ai caramba, vou ter que fazer isso, mas eu não tenho nem habilidade para estar fazendo essa capacitação, mas ele quer que você faça. Não, o outro, com essa aprendizagem colaborativa, o gestor entende, ele entende o que está precisando, quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, e te delega, olha, eu acho que se você se capacitar aqui, eu acho que vai dar um bom caldo, hein? Então, essa aprendizagem tradicional, ela fica centrada na liderança. A colaborativa é centrada nesses profissionais para atingir os objetivos, né? Essa ênfase fica muito no produto. Quando é colaborativa, ele quer que o processo seja interessante, seja produtivo, seja colaborativo. A tradicional, a pessoa vai, faz o curso dela lá e pronto, acabou. E não, a colaborativa, ela troca, ela traz, então a gente já enxerga profissionais que têm habilidades que são super importantes e que está ali do nosso lado e convida, olha, você pode passar essa sua expertise, esse seu conhecimento para o grupo, né? E aí a aprendizagem é de memorização, quando é tradicional, memorizou, tal, vou ter que fazer isso, aquilo. O colaborativa não, é de transformação, tá todo mundo nesse processo de transformação, sempre, né? De atender a esse mundo VUCA, esse mundo Bunny, de entender que nós estamos em transformação o tempo inteiro. E aqui eu trago, gente, essa questão das competências versus a aprendizagem organizacional, porque a instituição, ela tem suas competências organizacionais que elas estão traduzidas nos cargos, nas funções, nas áreas, na própria missão e visão da instituição. Por exemplo, a missão da Telebrás é diferente, né, da missão da Fiocruz. Então, cada uma tem uma competência, cada área tem sua competência organizacional, e que essas competências, elas são formadas pelas competências individuais, né? Pelo conhecimento daqueles seus profissionais, a habilidade deles e também a atitude, a gente chama de famoso chá, né? Conhecimentos, habilidades e atitude, que precisa saber, né? Precisa saber fazer, precisa ter habilidade para fazer aquilo e precisa ter atitude, querer fazer. Então, que às vezes a pessoa tem o conhecimento, tem a habilidade, mas às vezes ela não quer fazer, né? Então, é preciso ter dessas competências individuais para atender essas competências organizacionais. E aí, como é que essa lacuna é preenchida? Através dessa aprendizagem organizacional. O líder entendendo, reconhecendo quais são as habilidades que a área dele tem e que precisa fortalecer, ou o que ele tem de crítico, de poderoso, de forte, e essa aprendizagem organizacional estimulando sempre a que esses indivíduos estejam fortalecendo suas competências para que as competências da organização possam ser sempre cada vez maiores. E aqui, acho que eu já estou quase finalizando e quase cumprindo o meu horário, talvez eu passe aí uns 2 minutinhos do que foi tratado. Quais são esses possíveis resultados e impactos? Mais uma vez, inovação, solução colaborativa de problemas, preservação do conhecimento, aprendizagem organizacional, parcerias estratégicas. Você conhece e entende quem são seus parceiros estratégicos, tanto internos quanto externos. Essa rede de colaboração científica, então, você produz mais conhecimento, esse conhecimento vai ser traduzido em artigos, em relatórios, enfim, essa rede te fortalece na produção do conhecimento daquela área, vira uma referência. O alinhamento da própria gestão do conhecimento com a estratégia da instituição e esse fortalecimento das competências individuais e institucionais. Então, acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Falar da minha paixão, né? Que eu sou uma apaixonada
por trabalho colaborativo, por gestão do conhecimento. Eu acho que isso nos ajuda a enfrentar esses enormes desafios, os desafios que se apresentam nas instituições, que a gente tem que dar conta. Então, então, compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha paixão é muito prazeroso. E aí, eu quero agradecer a atenção de todos. E eu sempre boto essa palavra africana aqui nas minhas apresentações, quando eu vou conversar e trocar, porque significa isso no que eu acredito, que eu só sou porque nós somos, eu só existo porque nós existimos. Então, só estou aqui por um convite de uma pessoa que acreditou que era importante falar com vocês sobre esse tema, e que ela foi, e com outros, né, que estão fazendo esse evento lindo, acharam também importante que era importante essa sensibilização com o tema. Então é isso, é uma troca, é uma conexão, e eu acho que é isso que a gente tem que levar para a vida, entender que o outro é importante, aquele colega do lado é importante, o nosso líder é importante, e essa troca vai nos levar a lugares maiores. Bom, obrigada aí. Vou parar aqui a minha apresentação. Elaine, olha, eu estou assim, extasiada com essa apresentação. Queria te agradecer de coração, antes de passar as perguntas para você, porque você conseguiu entender o propósito do evento, você perpassou em toda a nossa perspectiva, aprendizado e crescimento, né? Falou sobre aprendizado organizacional, falou sobre gestão do conhecimento, falou sobre cultura, falou sobre gestão por competências, falou sobre redes, colaboração. Então você trouxe todas essas temáticas para a gente, entendeu o propósito do nosso evento. E então, assim, eu vou iniciar e vou finalizar agradecendo, tá? E vou passar aqui algumas perguntas. Tivemos bastante contribuições, né, bastante elogios, as pessoas falaram muito bem da sua palestra, e assim, nós condensamos algumas perguntas, só para facilitar. A primeira delas é a seguinte: gostei muito dessa temática, a palestrante poderia falar um pouco sobre dicas de como implantar essas estratégias de colaboração, e outra que tem a ver também, como a colaboração fomenta a cultura ágil, uma cultura voltada para resultados. Oi, excelentes perguntas. E, olha, eu posso dar exemplos de práticas de colaboração, sim. Uma prática, o Beto chegou a comentar ontem, de algumas práticas de gestão do conhecimento que a gente tem, e tem umas que são bem focadas para esse trabalho em colaboração. Comunidades práticas. O que seriam essas comunidades práticas? São você estipular determinadas soluções ou objetivos e construir, convidar pessoas que têm relação com o tema para fazer uma troca, para resolver aquela solução, aquele problema. Então, comunidades práticas são muito utilizadas para poder fomentar esse trabalho em colaboração. Outra que nós temos na Fiocruz, que é esse programa translacional, que são grupos de pesquisa que atuam de forma colaborativa. Então, vamos dizer, todo mundo que vai atuar em 5G, tá, gente? Estou chutando aqui bem feio, mas vamos atuar em 5G, quais são as pessoas que têm competências ligadas a 5G, que podem, de todas as áreas da Telebrás, que podem estar conversando para a gente encontrar soluções. E aí vira um grupo de pesquisa, estimulando, estudando, conversando, fazendo benchmarking sobre o tema. Além de outras práticas. A própria prática de você estar conversando, trocando, tem uma prática também que a gente utilizou na Fiocruz, que era um programa de multiplicadores. A gente convidava uma pessoa já interna, da própria instituição, que tinha uma expertise no assunto, e ela vinha e conversava sobre aquele tema com os profissionais. E aí isso
estimulava esse trabalho em colaboração. Você conhece o que o outro está fazendo, conhece e vê quais são as possibilidades da gente trabalhar junto, em sinergia com outras áreas. Em relação a metodologias ágeis que foi colocado, eu acho que isso está muito ligado também à inovação. E aí eu acho que a gente, todas as ações que estão ligadas ao criar conhecimento, trabalhar com design thinking, né, trabalhar com ferramentas que estimulam essa colaboração, eu acho que vale a pena testar. Mas antes de tudo, como eu falei lá para vocês na apresentação, eu acho que é interessante definir um escopo. Para que qual o resultado que nós queremos atingir com esse trabalho? Né? Nós vamos trabalhar em colaboração para solucionar um problema, para compartilhar conhecimento, para reter conhecimento. Então, entender qual é o objetivo desse trabalho, para que a gente possa implementar se é um compartilhamento mesmo que a gente vai ter que fazer, esse trabalho de colaboração, ou se é uma retenção. Então, primeiro, entender qual o objetivo que nós queremos atingir com aquela prática. Mas aí tem uma infinidade. Eu vou até... eu podia ter trazido aqui alguns exemplos de práticas de gestão do conhecimento, mas eu acho que esse trabalho que a Camila está fazendo, né, com Júlia, com Flávia, enfim, com todo o grupo de gestão da cultura, de gestão por competências, de gestão do conhecimento, eles vão instrumentalizar vocês para estar fomentando essa cultura colaborativa e ver qual a melhor forma que a gente tem de diversas práticas, mas olhando sempre para esse objetivo, o que nós queremos atingir. Eu acho que esse é o ponto inicial e primordial para se implementar a GC e práticas colaborativas. Obrigada, Elaine. E você, na sua resposta, você já antecedeu uma outra pergunta que eu até tinha esquecido de colocar conjunto aqui, junto com essa, que era o case, né? A pessoa pediu poderia comentar da melhor experiência de implementação da cultura colaborativa em empresa, que você conheça e tal, e você já trouxe o caso da Fiocruz. E uma questão que eu queria comentar sobre esse ponto das metodologias ágeis é que a gente iria trazer uma pessoa para falar sobre metodologias ágeis também. Infelizmente ela não pôde participar porque surgiu um outro compromisso, mas uma questão que ela iria abordar com certeza é que o histórico da origem das metodologias ágeis, ela tem um nascedouro ali relacionado à gestão do conhecimento. Tem até um artigo que foi publicado do Nonaka Takeuchi falando sobre a relação da gestão do conhecimento, que tem um pezinho ali, uma origem e tal, nessa parte conceitual. E uma outra pergunta, Elaine, que tem a ver com um desafio, eu vejo, né, no âmbito, assim, das estruturas governamentais, né, do poder público, que é a seguinte: Elaine, qual a importância da renovação do corpo técnico como forma de oxigenação da cultura colaborativa do conhecimento? E como a Telebrás e demais atores governamentais, Fiocruz, por exemplo, podem valorizar e priorizar esta questão, visto que no governamental é algo mais estático, né, por meio de concursos, parcerias. Então, como, enfim, estimular essa cultura colaborativa, né, com essa dificuldade, não sei, ou essa questão relacionada ao concurso, né, a forma de contratação? Então, vou tentar unir a pergunta que você falou que deixou do case, né, e a questão dessa outra pergunta. A questão da área governamental, a gente tem muito essa questão do concurso e que às vezes não dá para ter esse estímulo de um ar fresco, né, que a pessoa acho que falou. Mas é isso, estimular a criatividade e a capacitação dessas pessoas, essa aprendizagem organizacional. E aí, por que eu vou falar do case? Nós temos um programa bem recente, eu acho que tem mais ou menos 3 a 4 anos na Fiocruz, que ele se chama Inova Fiocruz, um programa de inovação. E ele atende diversas áreas, né, já teve o Inova Gestão, já teve o Inova de doenças negligenciadas. Então, assim,
ele estimula que profissionais da própria instituição tenham uma solução criativa, uma solução inovadora para atender determinadas demandas. E isso estimula que as pessoas estejam sempre procurando novas demandas ou novas formas de solucionar problemas e também se capacitando para isso. Então, acho que juntando, né, essa questão do case, porque é uma forma de você estimular que as pessoas estejam nessa aprendizagem contínua, que eu acho que é fundamental. A pessoa está sempre buscando e o que o Oswaldo fazia, né? Lembra que eu falei para vocês das mesas às quartas-feiras? Ele estimulava que os pesquisadores olhassem o que estava acontecendo fora. Então, está sempre nessa organização que estimula essa aprendizagem para que a gente não fique parado, né? E atenda às demandas da sociedade. Acho que é por aí. Perfeito. Vou fazer mais uma pergunta. A Flávia me falou que eu posso fazer mais duas. Bom, a próxima pergunta é do Rodrigo Calazan, do Sebrae. Obrigada pela participação, Rodrigo. Estou me sentindo aqui uma blogueira. Bom, Elaine, parabéns pela palestra. Colaboração, quebra barreiras nas organizações. Uma pergunta: como desmistificar essa história de que conhecimento é poder? Eu percebo que ainda existem muitas barreiras na colaboração por causa disso. Verdade, Rodrigo, verdade. E a gente no meu caso, eu que atuo numa instituição pública, científica, ainda tem muita resistência. Mas, como eu comentei com vocês, é trabalho de formiguinha. Entender quais são aqueles profissionais que estão mais abertos, que entendem que a colaboração é importante, e aí, conforme os resultados vão aparecendo desse trabalho em colaboração, vai quebrando alguns paradigmas que foram dados como certo no passado, né? As pessoas vão começando a entender que aquele trabalho em colaboração, ele tende a ganhar mais, ele não vai ser, quando ele compartilhar, ele vai ser uma referência, ele vai ser um ator central. Então, sempre estimular isso, né? Que esse trabalho em colaboração, a pessoa não vai perder o conhecimento, ao contrário, ela vai ganhar conhecimento de outras pessoas e vai poder ser uma referência naquele assunto. Né? Então, é mudar um pouquinho a lógica. Aquele poder, ele vai continuar, né? Mas ele atuando como esse ator central, de referência, e que aí também ele vai ter essa demanda de estar sempre fomentando esse conhecimento e sempre sendo esse ator central de fato, né? Mas é isso, um trabalho de formiguinha, primeiro entendendo quais são as pessoas, quem são os atores que são mais flexíveis para isso, mostrando esses resultados e depois conversando com essas pessoas que retêm esse entendimento que elas podem ganhar com isso também. Excelente, Elaine. A próxima pergunta tem a ver com o papel dos níveis organizacionais da instituição. Qual o papel de cada nível organizacional para estimular uma cultura colaborativa? O papel da alta administração é mais relevante do que a motivação de cada um? Não, na cultura colaborativa a gente nem entende esse mais importante, não. Todos são importantes. Então, tem que ter esse nível, essa governança tática, estratégica. Então, tem que ter esse embasamento, que, por exemplo, a Telebrás já tem, que no mapa estratégico dela tem, estimulando uma gestão de conhecimento, que fortalece esse olhar para a atuação colaborativa e de informação, e aí a alta direção estimulando que sejam realizadas práticas colaborativas dentro da unidade. Mas também tem que ter aquele nível tático, que eu comentei com vocês, que são pessoas dessas ligações intermediárias que vão fazendo ponte com as outras áreas. Mas os detentores do conhecimento são os profissionais. Então, a importância é de todo mundo. Tanto esse que vai fazer esse papel de intermediação,
tanto do nível estratégico, mas os profissionais é que têm esse conhecimento, eles também vão compartilhar, vão falar, vão trocar. Então, o papel é importantíssimo que esses profissionais entendam também que o papel deles é fundamental. Excelente. Vou fazer a última pergunta e falo pro pessoal que ainda tiver pergunta, que pode mandar, e aí nós vamos encaminhar para você, né? Então, peço que as pessoas se identifiquem para que obtenha a resposta. Vou fazer só a última. É a seguinte, é até uma pergunta bem complexa. Como as empresas devem trabalhar o domínio pessoal com os modelos mentais dos colaboradores para alcançar a visão compartilhada entre equipes como pressupostos para a gestão do conhecimento? É uma pergunta complexa. Mas, assim, eu acho que o importante é a empresa entender que o trabalho em colaboração vai ajudar, entendendo que essa diversidade, essa pluralidade é importante. E aí, com isso, a empresa entendendo, ela vai estimular práticas de gestão do conhecimento que vão fortalecer esse trabalho em colaboração, seja com fomentando uma semana de boas práticas, né? Estimulando que as pessoas que tenham boas práticas das suas áreas conversem, troquem, seja estimulando uma gestão por competências, que aquele profissional vai entender quais são os conhecimentos, as habilidades dele e o que ele pode melhorar, seja estimulando as comunidades práticas ou estimulando que as pessoas façam capacitações. Então, sim, tem diversas formas que a empresa pode estimular que aquele profissional ele mude essa mentalidade dele, vá mudando o mindset de retenção para colaboração. Entenda que, tá todo mundo indo nesse jogo, eu também tenho que ir, senão eu vou ficar fora do jogo. Mas é isso, a empresa principal é a empresa estimulando que esse trabalho em colaboração aconteça. E aí, eles vão acontecendo, as pessoas vão vendo resultados e vão entrando no jogo. É um passo a passo, é um trabalho que vai sendo devagar, mas que dá um prazer depois quando você vê todo mundo no mesmo barco, entendendo que estamos no mesmo barco e que se estamos no mesmo barco, a gente tem que trabalhar junto para atingir os objetivos da instituição. Acho que é isso. Obrigada aí pelas perguntas. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha respondido as perguntas da melhor forma, mas deixo o meu contato em aberto, eu adoro trocar, conversar, estou sempre aprendendo com essas trocas e fico à disposição aí para responder outras, tá? E obrigada pelo convite, Camila linda. Obrigada aí a todos que participaram aí estão participando da elaboração desse evento, muito legal, Semana do Aprendizado e Crescimento, e eu estou crescendo aí junto com vocês. Elaine, nós que agradecemos a sua brilhante participação, muito obrigada pelo carinho, pelos seus conhecimentos, pela troca, você perpassou aí todos os temas que a gente gostaria que fosse falado, né, durante a semana. Gostaria de dizer a todos que amanhã nós teremos uma última apresentação, na verdade vai ser uma conversa que vai ser dirigida pela Janine Max, da GIRC, juntamente com a Ana Cristina Carneiro, que é uma doutora, né, ela fala sobre aprendizagem organizacional e a Janine vai fazer uma troca com ela sobre a relação entre aprendizagem organizacional e comunicação não violenta. Então, isso também tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, porque se a gente está falando de troca, a gente não pode ter uma comunicação não violenta. Se a gente está falando de cultura colaborativa, a gente não pode ter uma cultura, uma cultura violenta, né, uma comunicação violenta. Então, a gente tem que trabalhar esses aspectos, não só para o nosso ambiente organizacional, mas também para a nossa vida, né. A gente precisa trabalhar isso no aspecto cultural de um modo geral, e até o ambiente, né, para a gente ter um ambiente de aprendizagem
Agradeço a Elaine pelo carinho, pela disponibilidade, agradeço a todos que participaram até aqui, e informo que essa apresentação vai ficar gravada por algum tempo, não sei ainda por quanto tempo, mas pelo menos aí por uma semana, para quem tiver interesse em assistir, ou quem tiver perdido alguma parte do início. Então, obrigada a todos, e espero vocês amanhã.